Boa tarde a todos, muito boa tarde. Vamos começar aqui a nossa live da nossa Escola Judiciária Eleitoral. Hoje vamos receber o Dr. Joelson Dias, que em breve já deverá estar entrando. Será um prazer a todos. Então, vamos começar já já. Todos muito bem-vindos. Dr. Joelson, muito boa tarde. Desembargador Ricardo, satisfação. Nada, a satisfação é toda minha e do Tribunal Regional Eleitoral, da Escola Judiciária Eleitoral, receber o senhor aqui hoje na nossa live. Vamos dar 5 minutinhos para o pessoal ir chegando. Começamos pontualmente, quase que pontualmente, às 17 horas. Isso é uma vantagem dessa lamentável pandemia que nos impulsionou para essas redes sociais. Pelo menos a pontualidade a gente tem conseguido manter. Ou seja, na adversidade da pandemia, conseguindo manter a pontualidade. É verdade, é verdade. Mas, assim, tem males que vêm para bem, como diz o ditado, né? E essa proximidade que a tecnologia nos deu, talvez não tivesse sido tão intensa, não fosse essa bendita pandemia, para não falar outra coisa, né? Vamos dizer que o mundo vai O mudar. difícil, desembargador, como tudo na vida, vai ser encontrar aí formas úteis, né, boas de utilização de todas essas redes sociais e da internet, né? Porque a gente já vê o efeito deletério também quando se faz o mau uso das redes, né? Como tudo na vida tem o seu lado bom e ruim ao mesmo tempo. E nós o desafio, né, de administrarmos aí sempre dentro da mais absoluta normalidade, para que não cause aí esses efeitos deletérios, como vemos às vezes nas notícias, com a desinformação, as inverdades, até mesmo as ofensas, né? É verdade. Pode ser muito útil, e todos nós esperamos que seja, mas pode ser muito prejudicial também, né? Pois é, aproveitando o gancho, Elson, antes de começar a formal a apresentação, para aqueles que já ingressaram aqui, eu vou, e até para o senhor, eu vou explicar que nós desativamos a opção de comentários. Por quê? Quando nós lidamos com temas sensíveis, e na minha opinião, eu tenho certeza que é na opinião de todo o Tribunal Regional Eleitoral, esse tema é um tema sensível e por demais importante, acredito que talvez não fosse bom deixar os comentários abertos, porque assim como tem pessoas muito bem intencionadas que entram para um debate clássico, um debate franco e aberto, existem pessoas que ainda não se habituaram a esses novos tempos e fazem, como o senhor disse, um uso deletério, infelizmente. Então, para evitar qualquer constrangimento a quem quer que seja, os comentários estão desativados, até porque a nossa ideia é poder dar ao senhor o maior espaço de fala, o maior espaço de transmissão dessas ideias que são tão importantes para todos nós. E eu vou começar, então, pedindo licença, né, para fazer a apresentação formal do Dr. Joelson, fazer uma leitura de um mini currículo que nos foi repassado. Um mini currículo, vocês vão ver que é o nível do nosso palestrante hoje, mas eu quero, antes de tudo, agradecer, né, pelo nome da Escola Judiciária Eleitoral, que hoje eu dirijo, ao nosso Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, a quem eu saúdo a todos na pessoa do desembargador Cláudio Brandão, presidente, Cláudio Delorto, corregedor, que tem dado um apoio à Escola Judicial, a ouvidoria é sempre muito presente, é muito importante. Trazer o Dr. Joelson para nós é uma questão muito cara, eu já tive o prazer de estar com o Dr. Joelson numa outra mesa, um pouquinho antes da pandemia, foi até o último evento antes da pandemia. Foi mesmo. Então, foi mesmo. Então, para quem ainda não conhece o Dr. Joelson, vou fazer uma leitura de um breve currículo, estou com a minha cola à mão aqui. Dr. Joelson, atualmente, é advogado, foi ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, ele é mestre em Direito pela conceituada e renomada Universidade de Harvard, é presidente da Comissão Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e da Bradep, foi secretário do Conselho de Colégio de Ordem dos Advogados do Mercosul, o COADEM, também foi integrante da Comissão Nacional de Relações Internacionais do Conselho Federal da OAB, onde inclusive ele foi secretário na gestão de 2007 e 2010, representou o Conselho Federal da OAB no Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
e Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e órgãos vinculados à Secretaria de Direitos Humanos, e foi procurador de Fazenda Nacional e servidor concursado do Tribunal Superior Eleitoral e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou seja, uma pessoa dedicada ao direito e especializado com vivência efetiva de direitos humanos. E é por isso que nós temos tanto prazer de receber o senhor aqui hoje, doutor Joelson, e lhe passa a palavra para um tema que para nós é tão caro. Prazer é todo meu, desembargador. Receba, por gentileza, primeiro os meus cumprimentos pelo honroso convite que me foi feito. Eu me sinto muito em casa na nossa Escola Judiciária Eleitoral do TRE Rio. Primeiro, claro, pelo honroso cargo que pude exercer de ministro substituto, e depois pelos amigos, amigas que pude formar nessa minha atuação no direito eleitoral, que lá se vão um bom par de anos. Saudar também o nosso presidente, Cláudio Brandão, do TRE, a ex-diretora da escola, Cristiane Frota, minha querida amiga. Lembrar que estive com o senhor justamente neste evento das ouvidorias no Ceará, um dos últimos eventos presenciais antes desta lamentável calamidade pública. Então, é um prazer, antes de qualquer outra coisa, compartilhar aqui com o senhor, com o TRE do Rio de Janeiro, enfim, de um momento de reflexão, de debate, de construção de ideias sobre um tema tão importante como esse do nome social na administração pública. É um tema muito atual, é um tema muito complexo, porque é um tema em que ainda não há propriamente uma consolidação doutrinária, uma referência ainda mais ampla, uma discussão na sociedade de maneira mais alargada, como todos esses temas de direitos humanos se fazem, então, necessários. Afinal, é a nossa Constituição da República, a gente precisa ter sempre isso em mente, sempre isso em referência, que quis, mais do que organizar o nosso Estado, estruturar a nossa federação, definir as competências dos nossos poderes, a Constituição quis também que os direitos fundamentais fossem assegurados, fossem preservados. Por isso a gente vai falar de não discriminação, a gente vai falar de igualdade, mas mais do que qualquer outra coisa, a gente vai falar de igualdade material. Ou seja, todos nós sabemos que somos iguais perante a lei, não é de hoje que a história do direito consagrou essa igualdade, mas com o passar do tempo fomos percebendo que não adianta, que não bastava só essa garantia formal, que precisávamos, nós, sociedade, os nossos governos, a nossa administração, também tomar medidas concretas, efetivas, às vezes até mesmo ações afirmativas, para garantir a efetivação, a concretização desses direitos. E é justamente nesse cenário que a gente vê, então, a discussão sobre a questão do uso do nome social na administração pública. E eu devo dizer, desembargador, que surpreende quando a gente tenta fazer aí o resgate da evolução normativa desse tema. É claro que a abordagem, de uma certa forma, prioriza o que está na resolução, melhor dizendo, no provimento 73 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou justamente as alterações de nome e sexo no registro civil de pessoas transexuais, mas é interessante notar como tem sido a construção normativa desse direito que deve mesmo ser assegurado às pessoas trans. E a gente vê que isso, enfim, tomou mais recentemente maior repercussão a partir de 2015, quando o Supremo, enfim, coloca em pauta o recurso extraordinário 841.779 para discutir justamente o tratamento social dos transexuais.
porque, lamentavelmente, uma mulher trans quis ali fazer uso de um banheiro de um shopping em Florianópolis e, lamentavelmente, foi impedida ali pelo colaborador do shopping no uso desse banheiro. Então, claro, ela moveu ali uma ação de indenização contra o Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal contra o shopping, pedindo justamente a reparação desse dano, dessa discriminação. E aí o julgamento teve início, justamente com o voto ali do ministro Barroso, também do ministro Fachin, até que o ministro Fux pedisse vista dos autos. E aí o caso, então, está aguardando desde então, e já são pelo menos uns 800 processos aí tramitando no Brasil sobre essa questão específica do tratamento social, até do uso do banheiro público, que diz com o julgamento desse recurso extraordinário. E aí o ministro Barroso, no seu voto, fez uma consideração muito importante, no sentido de que destratar uma pessoa por ser transexual, destratá-la nessa sua condição inata, é a mesma coisa que discriminar aí, enfim, um negro, um judeu, uma mulher, um índio, ou mesmo um gay. Não seria um tratamento só injusto, mas também perverso. Por isso que propôs a tese, ainda naquela época, 2015, de repercussão geral, no sentido de que os transexuais têm direito a serem tratados socialmente, de acordo com a sua identidade de gênero, inclusive na utilização de banheiros de acesso público. Eu fiz essa observação para mostrar a evolução disso, porque depois de 1727, que dispõe justamente sobre Doutor Joelson. Então, acho que o doutor Joelson está com probleminha de conexão, ele já deve estar retornando. Acredito que ele já deve estar retornando. E esse conceito, enquanto o doutor Joelson retorna aqui, nos é muito caro. Nos é muito caro por quê? Porque é um conceito que ainda definiu, por exemplo, o doutor Joelson caiu, vamos aguardar o retorno dele. Já já ele deve retornar. Eu vou fazer o convite para ele aqui, eu vou ativar os comentários para ele poder retornar. Né? Lembrando que já já o doutor Joelson vai nos dar o prazer de retornar. Na justiça eleitoral, é muito importante que nós entendamos que ela já tem uma regulamentação, eu até peguei uma colinha aqui, tá? Desde 2018, o doutor Joelson já está voltando, vamos colocar ele aqui, desde 2018 a justiça eleitoral já tem essa regulamentação, quanto à inscrição do nome social no cadastro eleitoral, e em 2019, temos então a inscrição do doutor Joelson, já está conosco aqui, aproveitei o ganchinho enquanto só caiu para não ficar, pessoal, no vácuo, estou lembrando aos nossos queridos seguidores aqui, isso, que desde 2018 a Justiça Eleitoral já tem a colocação do registro eleitoral, né, através da resolução 23562 do título eleitoral, e agora, já pela resolução de 2019, 23609, de poder colocar na urna um nome social como uma expressão, né, de uma pessoa que tem um direito que eu chamo até de um direito fundamental, doutor Jorge. Depois seria importante só falar um pouquinho sobre isso, porque o gênero, na verdade, ele é uma construção social. Né? A gente fala de identidade de gênero, mas nós temos que ter que identidade de gênero é uma construção social. Tá? Não é exatamente como às vezes as pessoas falam, uma orientação sexual. Isso é um outro conceito. É uma identidade de gênero com construção social. Mas siga, doutor Jorge, nós queremos ouvi-lo. Não sei se o senhor me ouve, tá? Isso porque eu não compreendi. Sim. Caiu, alguma coisa aconteceu com a internet, e eu digo que isso é muito bom, que a internet falhe, os nossos robôs falhem, para mostrar que nós ainda, de alguma forma, pelo menos podemos acreditar que ainda estamos no comando, né, dessa tecnologia toda. Então, bom, eu fazia a evolução normativa até chegar nesse provimento do CNJ, para mostrar como isso, como qualquer outro, essa questão, como qualquer outro direito, diz com a construção, né, antes de qualquer outra coisa. Então, temos esse importante provimento 73 de 2018 do CNJ, mas também temos esse decreto 8.727 de 2016, que trata aí do nome do uso do nome social de travestis e trans
no serviço público. De modo prático, quer dizer que o crachá, a folha de ponto, o sistema ali do órgão administrativo, né, tem que reconhecer o nome social escolhido ali pela pessoa. Depois o Rio também teve um protagonismo importante, desembargador, por conta da atuação da OAB, da seccional do Rio, reconhecendo ali também aos travestis, aos transexuais advogados, o uso do nome social na carteira, no cartão de identidade profissional, né, da OAB. Até que chegamos, então, a essa decisão do Supremo Tribunal, como eu dizia, enfim, e depois o provimento 73 do CNJ. E essa decisão, em 2018, uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal, foi importante porque permitiu a alteração do nome sem autorização judicial, sem laudo médico e sem que fosse necessária a cirurgia de redesignação social. Porque era isso que acabava acontecendo, né? Não é novidade para ninguém, nós temos ali na lei de registros públicos, né, essa possibilidade, na lei 6.015 de 73, de que as pessoas pudessem alterar ali o seu nome civil, né, após ter atingido a maioridade civil, desde que não prejudicasse os apelidos de família, mas tinha que obter ali uma decisão judicial. Então era isso que, na regra, na época, valia, né? Ou seja, as pessoas com trans e travestis tinham que buscar na justiça o reconhecimento desse seu direito. E aí o senhor imagina o preço que não era isso, o tempo que isso não demorava, o constrangimento que passavam, porque eram pedidos ali os mais diferentes laudos, até psicológicos, e depoimento de testemunha, e certidão disso, e certidão daquilo. Então, assim, era muito difícil mesmo, antes desse provimento do CNJ, né? Enfim, em 2018, para se conseguir essa retificação do nome. E o provimento foi importante, né? Justamente por isso. É o provimento 270, na verdade, 270, né? O provimento foi importante por causa disso. Não é só mudar o nome social, é mudar o gênero, inclusive, né? Sem a necessidade da ação judicial, sem a necessidade da cirurgia redesignação. Então, isso mostra um pouquinho de dificuldade, a importância dessa evolução. Mas o mais interessante, desembargador, é que continuam, né? Aí, depois desse provimento do CNJ, essas discussões no judiciário. Em 2019, o Supremo, de novo, teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema, enquadrando a homofobia e a transfobia como crimes de racismo. Claro, nós temos uma discussão fantástica sobre essa questão, se isso aí é um ativismo judicial, se não é, a teoria da interpretação, enfim, muita coisa pertinente para se ler e estudar, mas o importante é que é isso hoje que nós temos reconhecido, né? A homofobia e a transfobia enquadradas como crimes de racismo, já que havia uma omissão legislativa nesse sentido. E mais recentemente, o STJ concedendo, deferindo a aposentadoria à primeira militar transexual. Depois de 14 anos aí de uma ação judicial, enfim, a requerente teve reconhecido aí o seu direito em relação à Força Aérea brasileira, que reconheceu, o STJ reconheceu a discriminação e acabou garantindo a aposentadoria. Antes ela havia sido reformada como incapaz, e passou 14 anos aguardando para que se alcançasse essa aposentadoria. Então é isso, se a gente buscar aí os grandes doutrinadores aí do direito civil, Maria Helena Diniz, Silvio Venosa, tenho certeza aí qualquer outro aí da preferência desses que nos acompanham, a gente vai ver que todos eles emprestam mesmo ao nome uma importância muito grande, né? É a referência para qualquer pessoa física, para qualquer pessoa natural ali, é um atributo, está na categoria dos direitos personalíssimos, né? Diz com a nossa capacidade civil, diz com os direitos da nossa personalidade. Então,
assim, não é só uma vontade particular, ainda que fosse só isso, já era importante assegurar o direito, mas até mesmo do ponto de vista doutrinário, a gente vê a importância dessa justa reivindicação das pessoas trans no uso desse nome social. E aí, então, o que está ali no nosso Código Civil também, e o senhor colocou com muita propriedade já essa questão, que essa diversidade toda de gêneros do ser humano, na verdade, é um processo muito dinâmico, não é isso? A gente tem visto nos últimos anos cada vez mais a dinamicidade de tudo isso, e claro, se espelha, reflete também na questão do próprio nome, né? Então, o que a gente constata é justamente isso, é uma proposta de que a sexualidade humana, na verdade, é uma múltipla combinação de fatores, né? Não são só os fatores biológicos, mas tem os fatores psicológicos, os fatores sociais, é por isso que a gente vai falar ali de gênero, né? E hoje, enfim, a discussão, a proposta é de que essa diversidade sexual apresenta diversas formas de vivência e expressão dessa própria sexualidade. Ou seja, é assim como as pessoas se identificam, é assim como as pessoas se apresentam. Nós estávamos acostumados com a noção, a ideia tradicional do sexo biológico, não é isso? Enfim, daquelas informações cromossômicas, dos órgãos genitais, da capacidade reprodutiva, mas aí, com o tempo, e de novo, hein, tem indivíduos que apresentam, inclusive, características de ambos os sexos, daria uma outra discussão aqui sobre os intersexos. Mas o que importa é isso, é que, assim, com o tempo, se percebeu que, na verdade, estávamos mais do que o sexo biológico propriamente dito, falando de gênero, né? Ou seja, vendo essa dimensão biológica do conceito de sexo na sua perspectiva também social. Ou seja, não é negar aí a dualidade macho-fêmea, vamos dizer assim, muito embora, como eu dizia, já tem gente que não se identifica mais nem mesmo com um desses sexos biológicos, mas a perspectiva de que, na verdade, quando a gente fala de homem e mulher, já estamos falando de uma perspectiva social, né, da realidade social, e não propriamente ali relacionada, diretamente ligada ali com a anatomia dos corpos, ou, como dizia, do sexo biológico. Todo mundo vai lembrar, nessa hora, de Simone de Beauvoir, né, o segundo sexo, no seu livro O Segundo Sexo, quando dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher. Justamente porque, enfim, a compreensão mais atualizada hoje é de que os conceitos de masculino e feminino são noções construídas socialmente, modificam de época em época, de país para país, né, de cultura para cultura. Então, é nesse contexto que vem então, essas decisões do Supremo Tribunal Federal, esse provimento também do próprio Conselho Nacional de Justiça, e nisso que o senhor já antecipou antes, com muita propriedade, baseado agora na identidade de gênero, ou seja, naquela experiência interna, individual do gênero de cada pessoa, como é que cada pessoa se vê, se enxerga, se identifica, que pode ou não corresponder ali ao sexo atribuído no nascimento. Então, por isso, essa questão de que a identidade de gênero, né, já é a identidade. A identidade é uma percepção que a própria pessoa tem de si, pode ser do gênero masculino, pode ser do gênero feminino, ou até mesmo alguma combinação, ou até mesmo alguma negação desses dois, independentemente do sexo. E o Brasil, desembargador Mento, está aí
em sintonia com outros países, com o direito internacional. Essas definições sobre gênero, sobre identidade, estão ali nos princípios de Yogyakarta, né, de 2006, ainda de 2006, que dispõem justamente sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e à identidade de gênero. Então, é importante depois consultar também esses princípios de Yogyakarta, de 2006, para ver como a gente está se esforçando, pelo menos para compreender melhor essa questão, adensar a reflexão sobre o tema. E uma outra definição importante desses princípios é justamente o de orientação sexual. Aí já é uma outra situação que vai se referir justamente à capacidade de cada pessoa. Aí nós vamos falar de atração emocional, né, afetiva ou sexual por indivíduos, né, de gênero diferente, do mesmo gênero ou até de mais de um gênero, né? Aquela noção mais tradicional que ouvimos sobre o heterossexual, o homossexual, o bissexual, né? Para podermos chegar, então, no transgênero. Hoje a gente já fala da teoria queer. Daria uma outra live aqui. Eu até brinco que nós já passamos, porque nós começamos até a falar assim, a coisa mais simples das pessoas identificarem essa evolução é que nós começamos com uma sigla GLS, fomos para LGB, LGBT, LGBTQ, que é o queer, né? E hoje, normalmente, estamos na LGBTQI+, que já não cabe mais uma sigla só, né? Mas, repito, eu acho muito importante destacar o que o senhor está falando. A diferença de identidade de gênero, de orientação sexual, são conceitos distintos, né? E as pessoas, às vezes, confundem isso. Biológico. É isso, sexo biológico, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Né? E não adianta, é importante estudarmos. É importante estudarmos isso, é importante aprofundarmos. O senhor colocou com muita propriedade, isso aqui é um espaço acadêmico, é um ambiente para reflexão, antes de qualquer outra coisa. É uma oportunidade para que a gente possa, pelo menos, conhecer melhor o tema. Claro, cada um pode ter aí a sua opção filosófica, religiosa, enfim, a sua moral, os seus costumes, mas não é disso que propriamente estamos a tratar aqui. Nós estamos a tratar de uma coisa muito distinta, que é um estudo aprofundado, que tem sido feito nos últimos anos e se conseguiu avançar muito nessa reflexão para compreender que o indivíduo não se resume ali, né, no seu sexo biológico e, de uma certa forma, nem mesmo naquela noção tradicional de gênero, né, homem e mulher, que estávamos antes acostumados. E eu digo que isso é importante porque é assim que as pessoas se identificam, né? Quando elas se dão ali, chegam à vida adulta, até mesmo o adolescente, mas aí já é um outro caso, que vai depender de uma ação judicial, vai depender da intervenção dos próprios pais, se já não tiver emancipado. Mas, enfim, é como a pessoa se identifica ali, como eu dizia, que pode ou não corresponder com o sexo atribuído ali no nascimento. E o transgênero é justamente isso, né? É uma terminologia utilizada para descrever as pessoas, como o próprio nome diz, né, que transitam aí entre os gêneros, são os travestis, os transexuais, cross-dressers, drag ou king, drag queens ou kings, enfim. E há quem utilize esse termo, né, não propriamente se identificando como travesti ou transexual, mas apenas porque vive ali um papel de gênero de maneira não convencional. E é justamente isso que se quer garantir, então, a essas pessoas, né? Nesse conceito também vem sempre o de travesti, né? Enfim, uma identidade de gênero transgênera e feminina, né? Enfim, não precisa necessariamente se reconhecer como homem ou mulher, mas serem tratadas ali no feminino, vamos dizer assim. E tudo isso é como se contrapusesse, o contraposto fosse aí o cisgênero, né, que é o termo que a gente vai utilizar, então,
para aquelas pessoas que entendem que a sua identidade de gênero coincide com o sexo biológico, aquelas que se identificam, né, com o gênero que lhes foi atribuído ali quando do nascimento. E por isso estamos a falar aí de algumas noções, a importância de, enfim, usarmos propriamente o termo opção sexual, né, porque não é propriamente uma escolha, né? Por isso que a gente vai falar de orientação, né, sexual. E o próprio termo homossexualismo, enfim, precisou aí chegarmos a 1990 para a OMS, né, modificar a sua lista internacional de doenças, olha só, desembargador, que declarava que, enfim, para declarar expressamente que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão. Ou seja, é tudo muito recente, né, se a gente for ver. Por isso que a gente vai falar de conceitos como o da homoafetividade, né? E precisamos esperar aí 2018, né, para que essa própria OMS retirasse também a transexualidade da lista de doenças mentais na nova versão da CID. Enfim, eram algumas considerações preliminares para a gente entender o cenário em que o Supremo, então, toma essas decisões que tomou em 2018 e 2019, que depois serviram de referência justamente para que o próprio CNJ, não é mesmo, editasse aí a sua resolução 270 de 2018. Então, eu acho que essa colocação do senhor é perfeita, né? E nos traz a seguinte questão, que é o reconhecimento, né, de que, na verdade, existe algo maior. Que todos somos iguais, independentes da questão da orientação, né? Eu não gosto de falar sexual, da orientação de gênero, né? Porque nós já fizemos essa distinção, que é fundamental para nós. Gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Então, essa orientação, né, de gênero, né, que nós falamos de uma construção exatamente, na verdade apenas reconhece a igualdade de um gênero que eu chamo de maior. Nós somos todos humanos, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, e pessoa, seja ela de que gênero for, não há na Constituição uma separação de gênero, e esse reconhecimento dessa igualdade para nós é muito caro. E o reconhecimento começa, eu sempre falo, pelo nome. Primeira coisa que você faz ao reconhecer alguém ou ao conhecer alguém é se apresentar. Aí você se apresenta pelo nome. Né? Então, a questão do nome é muito cara porque é a primeira coisa. Primeira coisa que uma criança faz, né? Nasceu. O que você faz até antes dela nascer? Escolher o nome. E quando há um descompasso, né? Uma sincronia, que é a palavra da moda, entre aquele gênero que se escolhe e o nome, você começa a ter uma situação constrangedora. E aí você começa a ter, portanto, um constrangimento, uma violação a um direito básico, a um direito de personalidade. E é nesse ponto que eu acho que as suas colocações são absolutamente perfeitas, e por isso que a justiça eleitoral, dentro do conceito de administração pública, tem que acolher. Eu até faço uma ressalva aqui, uma crítica técnica, né? Na verdade, não é uma crítica propriamente dita, que quando a resolução 23562 de 2018 cria o nome social, ela fala a pessoa travesti ou transexual. Eu particularmente prefiro o gênero transexual por ser mais amplo. Quando você coloca travesti, você começa a individualizar a questão do gênero. Então, coloca transexualidade, que aí você abrange um leque muito maior. Né? Isso é importante. Com certeza. E é isso que está na resolução, né, do CNJ, a 270 de 2018. Acaba que, enfim, a gente vai sempre se referir a travesti e trans, né? As minhas observações aí, eu tenho percebido que sempre, para não ficar ninguém de fora, já que a gente está falando de inclusão, né, então sempre a referência a travesti e homem trans ou mulher trans é o que eu tenho visto. E a resolução do CNJ veio nesse sentido, né? Enfim, de permitir que aquele
que se possa usar o nome social, ou seja, justamente aquele pelo qual a pessoa se reconhece na sociedade e será por ela declarado aí perante o cartório do registro civil das pessoas naturais, né? Essa é a grande vantagem da resolução. E isso as pessoas não entendem, né? O constrangimento que alguém passa ali, não ter o nome social no documento, enfim, isso no banco, no atendimento no posto de saúde, no que vai buscar o benefício aí, assim, social em algum lugar, na escola, no trabalho, enfim, realmente me permite, toda hora ter lugar, que me marcou né? muito. Porque Sempre tem uma historinha que eu gosto de contar que me marcou muito e que envolve, de certa maneira, a justiça eleitoral. Eu tinha um funcionário da justiça eleitoral de orientação sexual e gênero diversa daquela biológica. Sim. Sempre trabalhei com ele, um excelente funcionário, está até aposentado, óbvio que eu não vou dizer nome para não constranger ninguém. E um belo dia, claro, eu numa vara criminal com o magistrado criminal, ele foi vítima de um roubo. E se chama a pessoa pelo nome biológico, ainda não tinha usado o nome social. E me entra uma mulher. E todo mundo parou e ficou aquele constrangimento. Eu falei, olha, o seu nome no documento de identidade ainda é o nome biológico. Mas eu não me sinto confortável de me dirigir a você pelo nome biológico. Isso. Porque você é uma mulher na minha frente. Isso. Aí ele agradeceu, que era uma situação constrangedora. Não só para quem vivenciava, no caso, essa pessoa, essa mulher, como para quem estava lidando com ela. Toda a mesa de audiência, o defensor, eu como magistrado, o promotor e servidores, mas como é que eu falo? Fale como ela, é ela. Eu perguntei, qual nome você quer ser chamado? Aí ela me disse, o nome que ela queria ser chamado. A partir daquele momento, eu passei só a usar aquele nome, porque o constrangimento, sempre falo isso, não é um constrangimento só para a pessoa, é principalmente para aquela pessoa, mas é um constrangimento para todos que estão ao redor. É um respeito que é da sociedade como um todo. Isso é importante que se compreenda. Mas isso vem da sua generosidade, da sua atenção, da sua cortesia, né, desembargador? E quando a gente fala de direitos humanos, claro que a gente quer as pessoas com muita cortesia, com muita diplomação, com muita atenção em relação às outras. Mas quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de uma situação mais qualificada, né? Que é reconhecer o outro como sujeito de direitos, né? Que é reconhecer como legítimo os interesses do outro, né? Quem somos nós para julgar uma determinada pessoa que não se reconhece, né? Naquele gênero, né? Conforme foi ali registrada. Isso que é o mais importante, né? Se alguém está a nos dizer que pela sua vivência, pela sua experiência, pelos seus interesses, enfim, pela sua vivência mesmo, né? Ela entende que não corresponde ao sexo que foi atribuído ali no nascimento e vive realmente dessa maneira, né? Enfim, identificada ali, como eu dizia, com outro gênero, quem somos nós para tirar dessa pessoa, desse indivíduo, esse direito de assim se apresentar e assim se identificar? Então foi exatamente isso que o CNJ fez na sua resolução 270, dizendo, olha, agora, enfim, vamos seguir aí o que está no próprio Supremo Tribunal Federal, seguir o que o próprio Supremo Tribunal Federal, e vamos permitir que essas pessoas, ao invés dessas ações judiciais demoradas, para ter que mudar às vezes constrangedoras, porque cada uma funcionava de um jeito, as perguntas formuladas pelos juízes, talvez até de modo bem intencionado, mas constrangiam muitas vezes durante as audiências. Então, o que se decidiu foi isso. Olha, agora todo mundo pode se autodeclarar, né, e conseguir, então, com isso, o uso do nome social. É claro que cada cartório vai pedir a documentação necessária, vai cobrar as taxas necessárias, o interessado pode contar com o Ministério Público, pode contar com a Corregedoria, pode contar com a própria Defensoria Pública, pode contar com as organizações da sociedade civil, né, que representam todos esses segmentos, as pessoas trans, travestis, transexuais, para as
informações necessárias. Mas o mais importante é isso, é que agora a gente já não se precisa mais de uma ação judicial, mais ali, enfim, da cirurgia, de nenhum laudo, né, para que se possa, então, fazer uso desse nome social. Então, por isso, o avanço, né, dessa resolução CNJ, prevendo exatamente tudo isso, orientando os cartórios. Nós sabemos que antes mesmo dessa resolução do CNJ, muitos estados já haviam disciplinado a questão. O Rio de Janeiro mesmo é referência, né, nessa questão desde de 2011, né? A gente tem aí já uma normativa própria aí para a administração direta e indireta do Estado, né, permitindo aí o uso do nome social aos transgêneros. São Paulo também, Santa Catarina, enfim, são vários os estados ali que já tinham essa proposta mesmo, né, de se permitir aí o uso do nome social. E temos aí também já projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, justamente alterando aí o Código Civil, ou propondo alterar o Código Civil, para permitir esse reconhecimento, né, da identidade de gênero, a mudança do prenome, a mudança do sexo nos documentos de identificação. Porque, de novo, diz com a personalidade da pessoa, diz com a sua identidade de gênero, por isso um direito fundamental tão importante de ser conhecido. Isso está também em todos os nossos tratados aí, internacional de direitos humanos. O Brasil é signatário de todos os tratados, tanto na ONU como na OEA, que prevêem justamente a igualdade, a não discriminação, a igual proteção. Então, assim, nem precisa, no meu entendimento, estar lá expressamente, né, o nome pessoa trans, ou travesti, ou transexual, para que ela não possa sofrer qualquer tipo de discriminação, ou para que o Estado adote as medidas necessárias, como começamos nessa nossa conversa, né, para se efetivar, se garantir mais do que a igualdade formal, a igualdade material propriamente dita. Temos manifestações das próprias Nações Unidas também, desde 2011, sobre essas leis discriminatórias nos países, práticas de violência contra os indivíduos com base na sua orientação sexual e também na sua identidade de gênero. Enfim, muitos países em que a alteração do nome, do registro e do gênero, com base na orientação, na identidade de gênero, não é tolerada, não é permitida, ou que acaba exigindo mesmo a cirurgia de redesignação. Ou seja, é importante ver que estamos avançados, né, na garantia, na efetivação desse direito no Brasil, quando comparado aí com outros países. A Alemanha tem uma decisão muito interessante também de 2017, uma ação do famoso Tribunal Constitucional alemão, garantindo a um indivíduo justamente a retificação do registro anterior, eliminando o gênero feminino, né, e substituindo por, ou era interdverso, para diverso. Exatamente aquilo que eu comentava antes, né, que até em relação ao próprio sexo biológico, ao próprio gênero, já se apresentam aí os intersexos, né? Então é uma decisão muito importante também do Tribunal Constitucional Alemão, e agora de 2017, porque a pessoa queria se declarar como diverso, não era nem masculino nem feminino, e o órgão administrativo não aceitou, queria marcar uma outra opção, e a pessoa buscou na ação judicial esse reconhecimento. E aí chegamos no famoso uso do nome social também nas nossas urnas eletrônicas, né? Com a resolução 23.609 de 2019, né? Enfim, os candidatos agora, candidatas poderão ter, né, em todo o país, nas eleições para prefeito, prefeita, vereador, vereadora que se aproximam, o uso do nome social na urna eletrônica, ou seja, mudou ali o formulário de requerimento de registros de candidaturas, né, para se incluir
entre outros dados, também o nome social do candidato e da candidata que, como eu dizia, não se identificam ali com o seu gênero designado no nascimento. E isso é importante, muito importante, desembargador, porque nós já temos alguns dados da Justiça Eleitoral de 2018, das eleições de 2018, e a gente já viu naquelas eleições ali 29 candidaturas com nome social em todo o país, e interessante, 15 conseguiram ser eleitas para o cargo de suplente de deputado federal ou estadual em 2018, ou seja, um percentual até muito expressivo, né, quando a gente vê comparado aí com o número de candidaturas. E é isso, para ter o nome inserido na urna eletrônica, o senhor já antecipou com propriedade, tem que constar ali do cadastro eleitoral, estar do próprio título de eleitor do candidato, da candidata. Essa é uma das providências que o cartório toma, né? Quando o cartório muda o nome para o uso do nome social, ele oficia aí à Receita, aos órgãos de identificação no Estado e, claro, oficia também ao próprio TSE. E é isso, nós temos informações aí, estatísticas do próprio TSE, divulgadas agora recentemente pelo ministro Barroso, que muito nos honra com a sua presidência, não é isso? A todos nós jurisdicionados. E um grande constitucionalista. 9 mil, mais um carioca, né? Mais um carioca aí à frente das nossas instituições republicanas, com toda a responsabilidade que isso daí também implica, principalmente num momento tão delicado como esse para a nossa democracia, com tantos riscos aí de retrocessos, lamentavelmente até democráticos, né? Mas o ministro Barroso já fez um levantamento aí do eleitorado para as eleições 2020 e já são 9.985 eleitores que utilizarão o nome social no título eleitoral este ano. Tomara que desses aí, muitos, não é mesmo, se lancem como candidatos, candidatas. Eu tenho dito, desembargador, o seguinte, como esse ano não teremos mais coligações para as eleições proporcionais, ou seja, para vereador e vereadora, nas eleições majoritárias estão permitidas as coligações para prefeito e prefeita, mas para vereador, vereadora, os partidos terão que concorrer sozinhos, ou seja, é chapa puro sangue. E aí eu tenho dito, por que não aproveita, não é verdade, para buscar aí, principalmente nos segmentos sociais vulneráveis ou vulnerabilizados, ou nos segmentos subrepresentados, enfim, pessoas boas de voto. Com certeza, nesses segmentos, nós temos pessoas muito representativas dos seus grupos, das suas associações, das suas comunidades, que com certeza poderão contribuir para os partidos alcançarem o quociente eleitoral, porque sem quociente eleitoral, enfim, se não tiver sobras, acaba não elegendo ninguém, e depois melhorar o seu quociente partidário para, consequentemente, incrementar o número de eleitos. E está aí, ó, já temos 9.985 eleitores que, de repente, pode-se buscar ali, não é mesmo, para, enfim, incrementar aí as listas de candidaturas. E lembrando que tudo isso veio ali também da resolução 23.562, ainda de 2018, uma consulta da relatoria do ministro Tarcísio Vieira e uma portaria, foi a primeira a colocar, do TSE, justamente nesse sentido, regulamentando a inclusão do nome social no cadastro social. E com considerações muito importantes, muito interessante a época dessa consulta, né, reconhecendo que essas pessoas são vítimas de preconceito e discriminação, fazendo referência ali a uma outra ação importante do Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 132, e também ao recurso extraordinário 670.422, justamente reconhecendo a possibilidade da alteração de gênero no registro civil de transexual, masculino ou feminino, mesmo sem a realização do procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. Né? Isso que foi realmente muito importante. Então, o ministro Barroso também em 2018 já tinha
concedido aí um habeas corpus para transferência de 2 detentas que se auto-reconheciam como travestis, justamente em razão do seu, enfim, reconhecimento aí da sua identidade de gênero. E essa, a DPF, todos nós sabemos, foi aquela que tratou da união homoafetiva, né? E o seu reconhecimento, né? Proibindo aí a discriminação das pessoas em razão do sexo, enfim, seja nessa questão da identidade de gênero, mas também no plano da própria orientação sexual de cada um deles. Enfim, me pareceram essas algumas observações importantes, né, para poder contextualizar essa intervenção e esse evento que, justamente por conta de toda essa riqueza doutrinária, jurisprudencial, né? Tanta coisa para se explorar do ponto de vista doutrinário, né? Em termos de reflexão, e toda essa evolução normativa comprova, enfim, que o senhor, com essa sua experiência, soube mesmo trazer um tema de fundamental importância, não somente para a nossa cidadania, mas pelos números que vimos, para a nossa própria democracia. É fundamental mesmo. Eu acredito que, eu até costumo dizer que, por número do eleitorado, esses 10 mil, arredondando aí, ainda são muito tímidos. Né? Acho que a gente tem que estimular muito, lembrando, assim, para quem nos assiste, que não é possível mais alteração no cadastro eleitoral. O cadastro eleitoral fechou já, porque nós temos que fechar aí, antes com o ministro, né? Ainda que eles, uma vez ministro, sempre ministro, como nós dizemos, nós temos que fechar o cadastro eleitoral exatamente para poder ter a base de dados consolidada para as urnas eletrônicas. Esse ano, então, se torna mais fundamental ainda. Sim. Mas, se porventura aquele candidato não conseguiu, não se lembrou de alterar, né, o cadastro eleitoral dele antes, e, portanto, não vai poder ter na urna eleitoral o nome social, que não desanime, faça para a próxima eleição. Isso é um exercício de cidadania constante. Cidadania não se exerce só no momento lá que vai se apertar, realizar o sufrágio. Isso é uma constante construção diária que nós temos que batalhar por isso. A ideia da escola judiciária de trazer, depois que eu vi a sua palestra, trazer a sua palestra para cá, é exatamente essa contribuição importante. Nós ainda temos aí uns 6 minutos aí, que eu vou deixar, então, só agradecendo aqui, fazer a sua despedida. E vou deixar o senhor fazer sua despedida por último, para a questão até de educação e reconhecimento ao senhor. Faço aqui, então, a minha despedida, agradecendo novamente ao Tribunal Regional Eleitoral, convidando a todos que nos assistem a acessar a nossa página do YouTube, né? Nós temos lá o projeto de 5 minutos de informações, com um vídeo do Dr. Joelson, lá que nos deu a honra e o prazer de fazer parte desse trabalho que nós estamos desenvolvendo. São pequenos vídeos curtos para levar o conhecimento de direito eleitoral para todos. Agradecer aqui a toda a corte do TRE, especialmente o desembargador Cláudio. Declarações finais ao nosso ministro e querido Dr. Joelson. Oi, desembargador. O senhor me ouve? Eu ouço, sim. Estamos com uma pequena interrupção por conta da internet. Não, é isso. Eu quero mesmo, enfim, temos ainda muitos desafios pela frente, né? Enfim, sabemos aí a violência que, enfim, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, né, e até mesmo intersexo estão sempre aí sujeitos, os números são sempre muito expressivos, não é à toa que a ONU recomenda aí campanhas de sensibilização, de educação. Essa nossa conversa, agradabilíssimo bate-papo na tarde de hoje, é uma dessas possibilidades. Mesmo com essa resolução do CNJ, enfim, pelo menos até há pouco as pessoas ainda relatavam dificuldades para alterar o nome nos cartórios, as taxas para serem pagas, a própria capacitação, né, do serventuário para poder atender, né, as pessoas que estão ali buscando alteração e o uso do nome social. Muitas ações ainda tramitando na justiça, principalmente em relação às forças armadas, né, que acabam
diagnosticando as pessoas ali com o transtorno do transexualismo, e isso acaba impedindo a sua atuação, às vezes são reformadas mesmo compulsoriamente, e por isso nós temos algumas ações tramitando também para, enfim, garantir, assegurar a aposentadoria, tratamento com dignidade dessas pessoas. É bom acompanhar aí a evolução dessas decisões judiciais, a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, né, no que diz aí respeito ao uso dos banheiros coletivos. Essa é uma outra questão também que sempre, vez ou outra, a gente vê na mídia aí toda uma discussão sobre isso, né, o uso desses espaços, e todos os desafios aí para a inclusão no mercado de trabalho, né? A questão da própria aceitação social, e todos enfim, os relatos de homicídio, de crimes de ódio que a gente lamentavelmente vê sempre na imprensa, porque esse exercício aqui, de uma certa forma, é tentar romper com uma narrativa, não é mesmo, desembargador? Algo que já estava consolidado, algo que se considerava tradicional, algo que se via a pessoa de uma única maneira, né? Buscando aí agora, de uma certa forma, tirar essas pessoas da invisibilidade, superar aí esses estigmas, lhes darem voz, participação, voto, para que, como qualquer outro indivíduo, em condições de igualdade, possam aí ocupar os espaços políticos, exercer cargos eletivos, enfim, participar das tomadas de decisão, e que isso não fique só na nossa administração pública, nos nossos poderes públicos, mas que a sociedade se sensibilize e também a iniciativa privada possa reconhecê-las todas como verdadeiros sujeitos de direitos, cidadãs dignas do exercício de todos esses direitos como qualquer outra pessoa. Eram essas as minhas considerações, agradecendo muito pela oportunidade desse rico bate-papo, dessa agradável conversa, e poder ter a oportunidade, mais uma vez, de me fazer presente nesse privilegiado espaço da nossa querida Escola Judiciária Eleitoral, do nosso prestigiado Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Desembargador, pela oportunidade. Eu que agradeço, então. Agradeço a todos que pacientemente nos assistiram aqui. Já vão quase uma hora, né? Sabendo, o senhor, doutor Joel, que o senhor não vai ficar livre da Escola Judiciária, que outro servente só será chamado para colaborar pela sua expertise, pela sua simpatia, pela sua fidalguia. Agradecendo a todos, eu vou encerrar então a nossa live por aqui, desejando a todos paz e bem, e que nós sempre nunca nos esqueçamos que, acima de qualquer coisa, nós somos humanos e devemos, primeiro de tudo, respeitar o outro de forma igual. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, paz e bem, um abraço, doutor Joel. Muito obrigado. Um abraço, até logo.